Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Esse indicador vai te mostrar exatamente quando a gente tem uma captura de liquidez de bastante qualidade. É uma confluência a mais, então a gente entende que capturas de liquidez são aqueles movimentos que vão em busca de limpar os seus stop loss, eles te stopam e depois você tem ali um grande movimento que normalmente o mercado desenvolve muito bem ao seu favor, mas antes ele vai lá, pega seu stop loss e depois desenvolve. Esses são os movimentos de captura de liquidez. São aquelas micro manipulações que a gente vê o mercado fazendo todos os dias e a gente pode aproveitar elas para pegar grandes movimentos de preço. É o que eu mostro aqui frequentemente. A gente sempre começa a identificar uma boa oportunidade a partir de uma boa captura de liquidez. Então saber identificar zonas de liquidez é importante. E agora com esse indicador fica muito evidente a possibilidade daquilo ali ser realmente uma captura de liquidez de qualidade e vai trazer uma confluência muito a mais. Vai ficar muito mais simples identificar oportunidades onde as probabilidades jogam a seu favor, cenários assertivos. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo que vai elevar o seu nível no mercado. Deixa o dedo no like, bora entender como que funciona esse indicador. Pessoal, olha só, aqui a gente vê uma movimentação que o preço está capturando liquidez. Vou mostrar aqui alguns cenários para vocês. Então aqui a gente vê ele subindo, esse movimento de alta é um movimento de captura de liquidez. A gente pode vir aqui em outro movimento, essa movimentação lateral. O mercado começou a andar de lado, vai muito provavelmente acontecer movimentos de capturas de liquidez. E a gente vai conseguir prever isso e trazer mais qualidade na nossa leitura a partir do indicador. O indicador que eu quero mostrar aqui para vocês é o RSI, mas não as divergências no RSI. Então eu às vezes mostro, né, lá no meu Instagram, inclusive aqui em cima, eu sempre mostro algumas confluências com divergência no RSI e ajuda demais para as capturas de liquidez também. Agora a questão aqui é o sobrevenda e o sobrecompra do RSI. Então aqui quando a gente puxa o RSI, que é essa ferramenta aqui embaixo, tá vendo? Essas linhas aqui, isso aqui é um indicador, é o índice de força relativa. Isso mostra quando as pernadas de impulso do preço não estão com uma força relativa de fato. Então o mercado está subindo, por exemplo, ele vem subindo fazendo topos e fundos ascendentes, isso lá no preço normal, aqui nos candles. E o RSI às vezes está caindo, e aí você vai vendo que a força relativa não está acompanhando mais a renovação de máxima dos preços. Essa força relativa ela é bem significativa quando você sabe utilizá-la da forma correta. Isso que eu falei aqui brevemente seria a divergência no RSI, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. É sobre níveis de sobrecompra e níveis de sobrevenda com capturas de liquidez especificamente. Como que você alinha o Smart Money Concept, as técnicas de manipulação, com essa linha de raciocínio do preço bem localizado em zonas de sobrecompra e sobrevenda a partir da visão do RSI. Então eu estou aqui com ele puxado, esse aqui é o RSI, e a gente vê que tem algumas linhas aqui no RSI padrão, né? Que é essa linha aqui de cima, tá? Olha só, a gente tem uma linha aqui pontilhada, não sei se vocês estão vendo perfeitamente, mas exatamente aqui a gente tem uma linha pontilhada, exatamente aqui a gente tem uma linha pontilhada, tá vendo? E no meio aqui tem uma também. Mas a do meio é a menos importante, beleza? Nem vou deixar ela marcada. Agora, essa linha de cima e essa linha de baixo, elas são extremamente importantes. Por quê? Elas marcam o nível de 70, tá vendo? Aqui do lado tem vários níveis, assim como nos preços tem vários níveis de preço, né? O mercado é cotado em preço. Aqui no RSI ele é cotado nesses níveis do RSI, tá vendo? Esses númerozinhos ali do lado. Então a linha de cima ela marca cravado o nível de 70 do RSI, e a linha de baixo marca o nível de 30 do RSI. E o que isso aqui significa para nós? Quando o preço está acima de 70, ele está ali numa região de sobrecompra. É uma região onde os compradores começam normalmente a ficar mais desinteressados no preço. Entende-se, né? Os participantes do mercado entendem-se que o mercado está um pouco caro. E quando está caro, o comprador se interessa menos pelo movimento de preço. Então a gente tende a ver uma maior pressão vendedora quando o preço está em cima de 70. E a gente tende a ver uma maior pressão compradora, ao contrário, quando o preço está abaixo de 30, né? Então ele visitou abaixo de 30, tende a entrar pressão compradora, porque a oferta tende a ficar um pouco mais reduzida. Essa é a teoria. Acima de 70, a oferta entra mais forte, porque a demanda tende a ficar um pouco mais reduzida. E uma coisa vai se igualando com a outra e a gente vai tendo essa linha de raciocínio. Isso daqui é sobrecompra e sobrevenda, não tem nada demais nisso aqui, inclusive muita gente conhece. Agora a questão é a seguinte, quando você alinha isso daqui com as técnicas institucionais, aí as coisas começam a ficar interessantes. É o que eu costumo falar com vocês. A única coisa que funciona no mercado com altíssima eficiência é as confluências, é o contexto, né? Você reunir conceitos em prol de uma oportunidade de compra ou de venda, é você pegar um
conceito de cá, um conceito de cá, mostrando ambos os conceitos, às vezes 2 conceitos, 3 conceitos, mostrando a possibilidade de comprar naquela região. Ou seja, as probabilidades estão jogando muito mais a seu favor, visto que o mercado é feito de probabilidades. Então, quando a gente consegue reunir conceitos, às vezes ali um tempo gráfico maior com um tempo gráfico menor, e você vai ponderando ali as possibilidades, fica muito nítido um cenário comprador ou um cenário vendedor, e é exatamente esses trades que são aqueles conclusivos, e você surfa grandes movimentos, que as probabilidades estão ao seu favor. Então, entendido essa questão do RSI, vamos colocar ele em prática. Vamos entender que algumas movimentações vão começar com esse movimento lateral. O que a gente entende quando a gente vê um movimento lateral? Isso aqui tem que estar na ponta da língua para quem me acompanha aqui. Por quê? Porque isso é importante demais. Isso aqui vai gerar muitos trades bons na sua jornada aí no mercado. Por quê? O mercado ele anda de maneira desequilibrada e ele anda de maneira equilibrada. Existem esses dois pontos do mercado principais, né? Desequilíbrio, que é uma tendência para baixo, para cima, desequilíbrio. E o equilíbrio, obviamente, é um movimento lateral, onde ele anda de maneira equilibrada. E a gente sabe que sempre que o mercado faz um desequilíbrio, sempre de um desequilíbrio vai sair um desequilíbrio. Sempre de um equilíbrio vai sair um desequilíbrio. Então, vai sair uma tendência do movimento lateral, beleza? Então, de um equilíbrio vai sair um desequilíbrio. É assim que funciona. Então, de um movimento lateral vai sair uma tendência de alta ou de baixa. E a gente sabe que o mercado faz micromanipulações. Ele induz que vai para um lado para ir para o outro. Ele captura os stop loss dos traders e depois desenvolve. Ele vai fazendo essas coisas o tempo todo e você sabendo entender isso fica muito simples. Então, basicamente, o que está muito nítido aqui nessa lateralização? A resistência. Qual que é o flow do mercado? Só tirar o zoom um pouquinho lá, você vê que ele está caindo muito mais do que subindo. Olha como é que ele cai forte. Ele cai com bastante interesse, ele cai muito forte aqui na movimentação. Estou no gráfico de 5 minutos. Ele vem subindo nesse movimento. Isso aqui é igual em qualquer tempo gráfico, em qualquer mercado. Aqui no time da Excelência 3 a gente trabalha com todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos eles. Então é idêntico. Ele vem caindo nessa movimentação. Ele vem subindo, isso aqui tem potencial corretivo por conta disso. Ele basicamente começa a andar de forma lateral, a gente sabe que vai sair uma tendência daqui, um desequilíbrio vai se instalar depois do equilíbrio de preço. A gente vê uma resistência nítida em cima, onde estão os stop loss, onde que tem muita liquidez? Em cima da resistência. Por quê? A maioria dos traders está vendendo aonde? Na resistência. Então tá cheio de stop loss aqui em cima, é uma zona de liquidez. Acima de um nível de resistência, é uma zona de liquidez. Abaixo de um nível de suporte, é uma zona de liquidez. E aí, o mercado limpando essa liquidez eventualmente, igual ele vai fazer ali agora, olha só, ele vai lá limpar essa liquidez. Opa, tá limpando a liquidez. A gente pode puxar o RSI e olha lá ele visitando em cima de 70, lembra? Olha só, a linha tá aqui, ó. Tá vendo? A linha tá aqui e o RSI tá acima, ele tá sobrecomprado, muito pouco, mas ele tá. Isso daqui não tem um valor tão grande. Agora, alinhado com a linha de raciocínio do preço, é um a mais e é um baita indicativo de que esse cenário está mostrando para nós que ele está numa zona muito boa para venda, sem contar o flow que está de baixo, o preço está caindo mais do que subindo, sem contar que esse movimento de alta tem potencial corretivo para ele continuar caindo, sem contar que de um equilíbrio, que é um movimento lateral, vai sair uma tendência e quando ele quer cair, normalmente ele induz que vai para cima e vai para baixo. Quando ele quer subir, normalmente ele vai para baixo e vai para cima. Isso tudo que eu falei são coisas muito clássicas do mercado, é a base. Normalmente é isso que a gente vê e a gente vê isso literalmente o tempo todo, é realmente o que o mercado faz o tempo todo. Ou seja, ele captura em cima, ele tende a vir para baixo, o flow é de baixo, ele entra em sobrecompra, um monte de confluência apontando a possibilidade de venda. Sem contar que se você puxar aqui no time da Excelência Trade, olha só, a gente observando exatamente isso. A gente mapeando exatamente essa possibilidade lá. Preço indo lá em cima. Se ele confirmar com esse choque, né, essa mudança de caráter, que é esse movimento aqui que eu desenhei, é só vender onde está circulado, tá vendo? É exatamente a estrutura ali que ele estava desenvolvendo, essa possibilidade de venda era muito evidente já. Então todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas aqui em todos os mercados, todos os dias, né, desenhada antes ali para todo mundo poder aproveitar o movimento e você aprender no dia a dia como funciona toda a execução do trade das técnicas que você aprende. Então ele vai lá em cima, captura a liquidez, entra em sobrecompra igual a gente viu e ele vem fazendo aquele choque para confirmar que foi aquilo que eu desenhei aqui nos estudos, olha só, que é aquele movimento. Então ele quebra um fundo válido, tá vendo? Que é esse fundo aqui, ó. Então esse fundo marcado em vermelho é um fundo válido, o preço fez 1, 2, 3 e BUM! Quebrou o fundo. A única coisa que está um pouco ruim aqui nesse movimento é que esse movimento de baixa não mostra muito interesse vendedor.
Se ele tivesse mostrado um interesse vendedor evidente, ficaria muito saudável, muito mais tranquilo. O que é o interesse evidente vendedor? Candles cheios, né? Candles mais cheios de oferta, mostrando mais intencionalidade por parte da oferta. Mas isso aqui a gente sabe que está em sobrecompra no RSI, a gente sabe que está limpando essa liquidez que está nítida aqui, ou seja, está cheio de liquidez em cima. O flow de baixa, ele induz para cima que vai para baixo, é clássico esse tipo de movimento. Está desenhado aqui antes, a gente já está sabendo dessa possibilidade, é só vender ali na hora que ele voltar no teste. Ou seja, fica muito simples para você simplesmente entrar aqui nesse teste, stop em cima dos topos e aproveitar o movimento de preço, no mínimo até aqui, ó, até o nível de suporte ali, é exatamente onde ele tende a desenvolver. A gente já está falando de um trade de para lá de 5 vezes o risco, quase 6. Isso é muito vantagem. Então, olha lá, o mercado vai estar desenvolvendo essa movimentação e ele vai embora nesse cenário, porque definitivamente a gente pode até subir o tempo gráfico. Então aqui eu fiz um alinhamento de tempo gráfico de 5 minutos com o tempo gráfico de 1 minuto. Agora, você pode utilizar qualquer outro tempo gráfico. A gente vai dar uma navegada aqui entre os mercados. Qualquer outro tempo gráfico, 15 minutos. Eu gosto de usar o 15 minutos. Perfeito, vai encaixar perfeitamente a mesma linha de raciocínio. Eu gosto de usar a maior, 1 hora, 4 horas. Beleza, vai ser igual. É exatamente igual a linha de raciocínio. O mercado captura liquidez, ele faz confirmações, ele faz exatamente esses cenários, ele entra em sobrecompra ali no RSI, mostrando a maior probabilidade de captura. Então a gente vindo aqui em outro cenário, olha só essa movimentação que interessante. Esse cenário aqui, a gente vê, lembra que eu mostrei aqui logo no início que ele estava no movimento de captura de liquidez? Como que a gente sabe que esse movimento de alta é um movimento de captura de liquidez? Primeiro ponto, ó a resistência de novo aqui. Resistência nítida, tá vendo? Ou seja, tá cheio de liquidez em cima dessa resistência, principalmente em cima desse pavio. O mercado subiu aqui para cima, tá limpando liquidez, isso aqui é um movimento de captura de liquidez. Olha só, tira o zoom do movimento. Qual que é o flow da movimentação? De baixa de novo. Tá caindo muito mais do que subindo, percebe? Então o flow minimamente é de baixa aqui no curto prazo, nesse momento presente, entende? No momento presente ele está caindo mais do que subindo, então esse é o flow do momento presente. Isso é importante, só você tirar o zoom um pouquinho você já vê que ele está caindo muito mais do que subindo. Não pode ficar travado no zoom ali, né? Senão você não tem noção nenhuma do movimento. Você tira um pouquinho o zoom, você já tem uma noção muito mais nítida. Quando você tira o zoom também, o que você visualiza aqui? Olha esse topo. Topos expressivos de um flow de baixa são zonas de liquidez de muita qualidade. Olha o movimento que o preço faz. 2, 3. Tá vendo? Essa movimentação cria zonas de liquidez, cria topos de liquidez de bastante qualidade. Por quê? Porque o mercado ele vai caindo fazendo topos e fundos descendentes, não é? E aonde que os traders vão escondendo os stop loss e um flow de baixa? Em cima dos topos. É onde está localizado a maior liquidez. A liquidez de melhor qualidade está em cima dos topos válidos em um flow de baixa. Ou então abaixo dos fundos válidos em um flow de alta. Beleza? É ali que está a liquidez de melhor qualidade. Então, em cima dos topos está cheio de liquidez, inclusive porque é uma resistência. E em cima desse topo expressivo está cheio de liquidez. Esse movimento é único, ele captura a liquidez tanto da resistência quanto do topo expressivo. Perfeito, cenário muito bom ali. O preço entra numa posição de captura de liquidez extrema, onde aqui nesse ponto ele está capturando as duas zonas de liquidez. Ele está nesse flow de baixa, ele pode sentir oferta e fazer confirmação para nós. A gente pode puxar aqui o RSI e olha lá que interessante. Olha que interessante, né? Aqui ele vem exatamente em sobrecompra. De novo, acima de 70, tá vendo? Olha a marcação aqui. Exatamente acima de 70 ele está em sobrecompra. E aí, perfeito. A gente sabe que ele está em sobrecompra, a gente sabe todo esse cenário de contexto que eu acabei de pontuar. Aqui tem um movimento onde ele andou muito de lado, tá vendo? Onde ele anda de lado, o mercado andou de lado dessa forma. Quando ele sai da lateralização... Lembra, a gente falou que normalmente ele anda de lado, ele vai sair uma tendência daqui, ele induz que vai para um lado e vai para o outro. Olha como é que ele induziu que vinha para baixo e foi para cima, tá vendo? Muito comum. Mas além disso, quando ele sai realmente da lateralização e vai embora, essa zona onde ele andou de lado é uma zona de interesse. Isso aqui funciona igual um imã para o preço. Para alvo, isso aqui é uma beleza. Utilizar essas regiões laterais para alvo. Se você tem uma venda confirmada aqui, aonde você vai levar ela? Por aqui é um ótimo alvo, entende? Essa zona que vai atrair o preço para vir testar essa região. E a gente estava de olho nisso lá no time do Excelência Trade também, olha só. Exatamente ali, visualizando essa configuração. Então aquele primeiro cenário foi no SHA-USD no Forex, esse aqui é o mini índice, tem cenário do mini dólar, tem cenário do mercado internacional, Nasdaq, S&P, Dow Jones, criptomoedas, várias criptomoedas ali, inclusive gerou alguns trades essa semana. Olha só, a gente tem esse choque ali de novo, tá vendo? Capturando a liquidez, confirmando o choque e o preço em sobrecompra lá no RSI. Então a gente já viu que ele está
acima de 70, olha o choque desenvolvendo ali, já está desenvolvendo exatamente igual a gente comentou, entrou o interesse, esse caso entrou o interesse vendedor muito evidente, tá vendo? Candles bem cheios, mostrando bastante intencionalidade, diferente daquele primeiro cenário que faltou um pouco de interesse, mas mesmo assim tinha ali uma possibilidade. Quebrou o fundo nitidamente, que é esse fundo em vermelho, o interesse da oferta, esse candlezinho verde no meio aqui do movimento de baixa. É um ponto de entrada muito bom, inclusive, você pode estar montando sua operação exatamente nele. Stop em cima dos topos para aproveitar o movimento de preço, pelo menos até aqui embaixo, naquela lateralização que a gente falou, que é essa zona aqui embaixo. Então é uma região muito boa. E aí o ativo vai estar desenvolvendo uma configuração explosiva lá para baixo, né? Que é exatamente esse movimento. Então ele vai e desenvolve todo esse cenário, que é um cenário bom, onde a gente estava de olho nisso, olha lá. Muito bom essa movimentação, muito boa. Então aqui a gente tem esse alinhamento. E aí, se você for vendo, aqui a gente vai ter uma compra também com uma linha de raciocínio onde a gente reúne duas coisas aqui no RSI que são muito boas, porque aí para compra seria diferente. Para compra ele vai, de fato, visitar abaixo de 30 no RSI, né? Então a gente puxando ele aqui, olha lá, a gente vê aqui perfeitamente o preço em níveis de sobrevenda nesse caso. Abaixo de 30 é nível de sobrevenda, tende a entrar interesse comprador. Se você for reparar aqui, olha que interessante isso daqui. Olha que interessante. Aqui, tá vendo? Ele já tinha entrado, abaixo de 30. Em outras vezes ele já tinha entrado. A linha está aqui, ó. A linha está exatamente aqui, ó. Tá vendo? Abaixo dessa linha é nível de sobrecompra. Ali ele já tinha entrado. Que foi aqui. Antes também já tinha entrado, mas não tinha capturado a liquidez. Por quê? Onde que está a liquidez? Olha só, vamos dar uma olhada nela aqui. A liquidez está aqui, ó. Deixa eu colocar maior. Olha lá. Olha só esse fundo expressivo que o preço deixou. Olha essa grande movimentação. 1, 2, 3. Tá vendo? Um grande movimento de alta, nesse caso um flow de alta, aonde o preço vai fazendo topos e fundos ascendentes e a liquidez de maior qualidade está onde? Lembra que eu mostrei ali agora? Abaixo dos fundos tem a liquidez de maior qualidade no flow de alta. Então, embaixo desse fundo expressivo aqui está cheio de liquidez. O preço veio aqui próximo de novo, começou a criar uma espécie de suporte. Enche de liquidez ainda mais por conta do suporte. De novo ali na frente ele se aproxima. Olha lá. Tá vendo? Olha como é que ele cria aqui uma espécie de nível de suporte. Só o fundo por si só já era um fundo bom de liquidez. Ele fica quase que nivelando os fundos depois, vai criando um nível de suporte aqui bem estabelecido, fica com mais liquidez embaixo ainda. A liquidez a gente já sabe que está ali. Agora, a confirmação, ela vai vir, estava no 15 minutos nesse caso, tá vendo? Agora a gente pode refinar nos 5 minutos e a gente vai vendo aqui o cenário. Se você puxar o RSI de novo, olha o que você começa a ver aqui no RSI. Além dele estar em sobrecompra, tá vendo como é que aqui ele já tinha entrado também? Mas ele não capturou a liquidez ainda. Aqui por aqui ele entrou, mas não capturou a liquidez. Aqui ele está capturando a liquidez e entrou em sobrevenda. Perfeito. Aí você tem ali um alinhamento, uma confluência muito a mais. Então isso aqui é muito bom para entrar essa pressão compradora. E aí aqui tem um outro detalhe além disso, que é a divergência. Então o preço ele vem caindo no movimento, tá vendo? Renovando as mínimas, nitidamente caindo. E aqui no RSI ele está nivelado, olha só, ele está praticamente subindo, olha lá. Então o RSI ele não renova as mínimas igual o preço, ou seja, a força relativa, que é o RSI, índice de força relativa, não está acompanhando a renovação de mínima dos preços. Isso remete à fraqueza latente no movimento. Tá? A oferta estava fraca, o preço está caindo sem interesse de cair. Isso fica evidente pelo movimento de preço aqui, olha só. Como é que aqui ele vem com candles muito cheios, tá vendo? Candles muito cheios nessa movimentação. E depois candles muito estreitos na movimentação. Tá vendo como é que ele fica cheio de pavio aqui, bem mais agarrado? Isso daqui também é uma perda de qualidade da oferta. A oferta veio caindo, jogando o preço para baixo e veio perdendo força, perdendo qualidade. Isso vai ficando evidente nos candles e vai ficando comprovado pelo RSI, ainda mais porque entrou em nível de sobrevenda, então tende a entrar força compradora e a força de oferta tende a ficar ainda mais fraco. Lembra? Depois que entra abaixo de 30, tende a diminuir pressão vendedora. Então o preço quebra nitidamente aqui, ó. O topo também faz um choque. Olha o interesse comprador como é que entra. Sobrevenda, divergência no RSI. Inclusive aqui vai estar muito divergente. Olha só. Mais micro aqui, na hora que você dá um zoom. Olha como é que ele está caindo e olha o RSI subindo. Tá vendo? Então nitidamente aqui uma confluência muito forte. Além de visitar abaixo de 30, ó, a linha está aqui, tá vendo? Ele entra num nível de compra muito forte e ainda está divergente no RSI. E ainda está capturando a liquidez desse suporte muito forte. E aí ainda consegue entrar realmente esse interesse comprador e confirma com o choque certinho. E a gente também estava observando isso lá no time, detalhado. É só você estar pegando ali os estudos e pegar o trade, só clicar e pegar a operação.
Olha lá, indo embaixo daquele suporte, acabei de riscar ele ali, olha lá. Indo lá embaixo, ainda mais com essas confluências a mais do RSI, mas olha lá, entrando ó, o interesse comprador, tá vendo que foi o que eu apontei ali, só comprar no teste, stop abaixo dos fundos e aproveitar o movimento. Ilustrativo, visual, bem simples, olha lá, exatamente onde ele está, entrou o interesse, quebrou os topos, só comprar aqui no teste, pode puxar, inclusive, Fibonacci, olha só, tem vídeo meu aí mostrando como que você pode estar utilizando as zonas de Fibo para encontrar pontos de entrada muito bons. Então, ó, 0,50, perfeito, é uma zona muito profissional de montar trade. Você fica querendo entrar só em 61.8, 0,79, muitas vezes você fica de fora do trade por bobeira, por conta de pinguinho, por conta de detalhe. 0,50 é extremamente profissional e você participa da maioria dos movimentos que você identificou todo o contexto, igual a gente já tinha até identificado antes aqui a possibilidade. Você vai deixar de participar por um detalhe. 0,50 é ótimo, porque você participa dos movimentos inevitavelmente, depois de já ter identificado todo o contexto da movimentação. Então aqui ele vai gerar também uma reação compradora evidente com muita pressão por conta de toda a localização do preço. Então isso aqui, pessoal, é muito interessante para você alinhar com capturas de liquidez e estar visualizando o maior potencial de ser realmente uma captura de liquidez, trazendo uma confluência a mais para os seus trades, beleza? Vamos juntos, qualquer dúvida, contem comigo, entre no nosso grupo do Telegram, a gente tem um grupo que está aí no comentário fixado, dá uma olhada, porque estou sempre mandando conteúdos lá bem interessantes, estou direto lá com o pessoal, bem bacana. E me siga lá no Instagram, tá aqui em cima, lotado de conteúdo no meu Instagram. Os stories tem ouro refinado lá. E contem comigo qualquer dúvida, fechou? Vamos junto, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo aí no vídeo. Fui! Valeu!